Bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Eu quero convidar você a acessar a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, você como um bom estudioso, como uma boa estudiosa da palavra de Deus, sabe que o capítulo 6 do Evangelho de Mateus compreende um trecho do Sermão do Monte, ou do Sermão da Montanha, apregoado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero usar esse capítulo como base para a reflexão desta manhã, que estou intitulando como Abençoados. Abençoados. Todo mundo quer ser uma pessoa abençoada. Ninguém acorda pedindo a Deus: Deus, eu quero uma vida vazia. Deus, eu quero uma vida sem graça. Deus, eu quero uma vida sem a presença do Teu Espírito sobre a minha história. Todo mundo quer bênção. O problema é que, nesse afã de desejar a bênção e de ser abençoado ou ser abençoada, muitas pessoas acabam procurando a bênção no lugar errado, da forma errada, com a motivação errada. E Jesus aqui no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, nas suas palavras no Sermão do Monte, deixa muito claro que abençoados não são aqueles que aparecem mais. Abençoados não são aqueles que parecem mais espirituais. Fica muito claro nas palavras do Senhor Jesus que abençoados são aqueles que vivem uma vida perante a presença de Deus, conscientes de que Deus existe e conscientes dessa existência, vivem para agradar o coração desse Deus. Observe a leitura que faço do verso 1 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, texto que também será projetado. Palavras do Senhor Jesus: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo aqui é: quando vocês derem esmola, quando vocês orarem ou quando vocês jejuarem, não realizem ou pratiquem estes atos para serem vistos. Se vocês desejam orar, se vocês desejam dar esmolas e se vocês desejam jejuar, pratiquem esses atos espirituais diante de Deus que vê no secreto. E que fique muito claro que Jesus não está aqui criticando a prática da entrega de esmolas, da oração e do jejum, até porque essas eram práticas que faziam parte da vida e da piedade do povo de Deus. O que Jesus está fazendo aqui é lembrando-nos que essas práticas precisam sim ser executadas da forma correta. Porque o que era a esmola? A esmola era uma expressão de misericórdia. A oração era uma expressão de humildade. E o jejum era uma humilhação, uma rendição do nosso coração. Então, Jesus não está jogando a prática da oração, do jejum e das esmolas fora. O que Jesus está fazendo aqui é confrontando a motivação por detrás da entrega das esmolas, a motivação por detrás da prática da oração e a motivação por detrás da prática do jejum. E por que ele faz isso? Porque é possível sim você fazer a coisa certa com a motivação errada. Esse é o ponto de Jesus. É possível você praticar um ato de justiça longe de Deus, com o seu coração desconectado do coração de Deus. É possível você dar esmola sem você amar ninguém. É possível sim você orar sem que você
não tenha por detrás do seu coração a motivação de ser ouvido e apreciado pela plateia. Sabe aquela turma que vai orar e quer usar todo o léxico e quer aparentar o chegado ou a chegada de Deus por meio da sua oração? É disso que Jesus está tratando aqui. Jesus está dizendo, cuidado, porque a vida espiritual ela pode ser um teatro. Ela pode ser fantasiosa, armada. Veja o que ele diz nos versos 2, 3 e 4. Quando você der esmola, não anuncie isso com trombeta, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a ajuda em segredo. E o seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E aqui Jesus é muito duro porque ele traz uma expressão chocante. Hipócritas. A imagem aqui na língua original é ator. É aquele que usa máscara. É aquele que encena. É aquele que não possui autenticidade. Está teatrando. É isso que Jesus está falando aqui. Jesus olha para os homens religiosos e diz o seguinte, olha, vocês estão diante de Deus, na verdade, motivados pelo público. Em outras palavras, na verdade, você sequer tem consciência da presença de Deus. Vocês estão focados no olhar e na apreciação do público. E essa palavra que já ultrapassa milênios, ela encontra fundamento na contemporaneidade. Porque o que Jesus está falando aqui é atual. Nós vivemos hoje dentro de uma cultura que eu vou nomear como cultura da vitrine. Nós estamos inseridos e fomos acelerados a uma postura motivada e empurrada pela mídia. Nós gostamos de aparecer. Nós gostamos de ser vistos. E o problema é que, por conta desses desejos, nós começamos a ferir alguns parâmetros. Porque começamos a exibir o que deveria ficar guardado. No íntimo, na privacidade. Começamos a publicar aquilo que deveria ser tratado apenas dentro do quarto, de portas fechadas, em secreto. A dor, hoje, virou conteúdo. Tem a turma que são os profetas do caos. Eles querem ser os primeiros a dar as notícias ruins. Você conhece gente assim? Ela fica aflita quando ela descobre que alguma coisa deu errado, que alguém morreu, que aconteceu algum acidente, que a bomba caiu em algum lugar. Ele quer ser o profeta do caos. Eu preciso avisar para todo mundo que está dando tudo errado. Aí a dor vira conteúdo dessas pessoas. A desgraça vira conteúdo dessas pessoas. Por outro lado, a generosidade virou propaganda. As pessoas fazem não mais com a motivação de ser a extensão das mãos de Deus naquilo que estão fazendo, mas para que ganhem views, para que ganhem likes, para que sejam vistos, para que sejam aplaudidos. E nós chegamos ao ponto de a espiritualidade virar imagem. Aí a turma que está vendendo atos e disciplinas espirituais. Com qual propósito? Com o propósito de ganhar visualização a preço do público. Por isso que Jesus nos faz o convite, volte para o secreto, saia da multidão, saia do holofote. A turma com uma síndrome que eu denomino como síndrome da holofotite. É a turma que quer ficar debaixo das luzes, quer aparecer. E Jesus, nos versos 5 e 6, diz, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas com o único propósito, diz o texto, a fim de serem vistos pelos outros. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vem em secreto o recompensará. Quando você der esmolas, não toque trombeta.
Quando você orar, entre no quarto, feche a porta e ore ao seu pai em secreto. Jejuou não é para andar de cabeça baixa, mal-humorado, mal-humorada, para as pessoas olharem para você e perguntar: o que está acontecendo? Eu estou em jejum. Lava o rosto, dê um tapa na cara. Você não tem que revelar isso ao público. Em outras palavras, o que Jesus Cristo está dizendo aqui é: proteja o santuário da sua alma. Cuida do seu coração. Nem tudo precisa ser publicado. Nem tudo precisa ser explicado. Nem tudo precisa alcançar a validação dos outros. Para com isso. Se você precisa se preocupar com a validação de alguém, busque a validação de Deus. É isso que você tem que se preocupar. O que Deus está achando disso? Isso aqui afeta o coração de Deus ou não afeta o coração de Deus? Foi isso, por exemplo, que aprendemos hoje na nossa classe de batismos. Preparando a turma que passará pelas águas para entender o que significa andar com Deus. O que significa professar publicamente a sua fé em Cristo Jesus. É entender que agora uma vida nova é posta sobre a minha realidade e essa vida tem um único propósito: agradar o coração de Deus. Há experiências que só florescem quando saem do palco, quando saem dos holofotes, quando saem de diante dos olhos do público. Há experiências que só florescem quando são vividas e experienciadas na presença do Pai. E o que há de pessoas hoje adoecendo espiritualmente, por quê? Porque estão tentando ser o que não são diante dos olhos dos outros. Avatares, personagens, gente travestida numa identidade que não lhes pertence. Pessoas que chegaram a ponto de nem mais saber quem são quando os outros não estão olhando. Por quê? Porque se tornaram arquétipos de algo que criaram virtualmente, idealmente, que deixaram de ser aquilo que realmente são. E isso apodrece a alma. Isso compromete a alma. Isso compromete a nossa jornada, afeta a nossa vida, o nosso casamento, a nossa paternidade, a nossa maternidade, a nossa jornada de trabalho, a nossa caminhada pela vida. Por isso, voltar para o secreto, por quê? Porque o secreto nos devolve a nós mesmos. O secreto faz com que nós nos encontremos com a nossa identidade real, com quem somos. Porque no secreto eu sou obrigado a tirar as máscaras. No secreto eu não tenho plateia para quem tentar garantir atenção. Quando eu estou no secreto, eu tenho que me despir da minha personagem. Não dá, no secreto você não sustenta o avatar, não sustenta. E eu vou no semi-secreto. Sabe o que é o semi-secreto? É só eu chamar o seu cônjuge ou chamar seu filho aqui na frente. Eu faço 3 perguntas para ele ou para ela e eu vou saber realmente quem você é. Por quê? Porque na casa, na intimidade, nós não conseguimos performar o tempo todo. Não dá para enganar todo mundo o tempo todo. Você pode enganar poucos muito tempo, muitos pouco tempo, mas não dá para enganar todo mundo o tempo todo. Se dentro das nossas casas nós somos incapazes de ocultar tudo o que tentamos ocultar do público, precisamos lembrar que somos incapazes de esconder qualquer coisa ao nosso respeito diante dos olhos de Deus. Por isso Jesus começa a falar sobre recompensa. Ele não diz que não existe recompensa. O que ele diz é que existem recompensas diferentes. Aí você tem um grupo que faz para ser visto. Visto pelos homens, aplaudido pelos homens. E ele afirma: se você faz isso com esse propósito, você já alcançou a sua recompensa. Quis aplauso? Foi aplaudido? Parabéns, você alcançou. Esse é um tipo de recompensa finita, esse é um tipo de recompensa humana, pequena, imediata. E por que é bom nos lembrarmos disso? Porque hoje somos aplaudidos e amanhã somos esquecidos.
Estava passando esses dias diante de um outdoor no Rio de Janeiro e vi um personagem da década ali dos anos 2000 do cenário humorístico brasileiro. Um conterrâneo conhecido no seu personagem como Nerson da Capitinga. Quem lembra dele aí? Ok, deduraram a idade de vocês. Cadê o camarada? Cadê? Um dia aplaudido, no outro dia esquecido. E nós poderíamos aqui nomear tantos outros que foram alvos do holofote, receberam seus aplausos, mas foram esquecidos. Pessoas que hoje celebram conosco e amanhã são os primeiros a cobrar de nós. Essa é a realidade da vida. E quem vive com o seu olhar focado na plateia vai sempre precisar ficar buscando uma dose extra de aprovação. Isso é o inferno. É isso que Jesus está dizendo. Por isso que ele nos convida a um outro lugar, a uma outra posição, que é: se você deseja de fato receber uma recompensa, viva uma vida no secreto diante do Pai que o recompensará, que a recompensará. Esse é o convite de Jesus. Aqui está a beleza do texto. Aqui está o contraste entre esses dois mundos, da holofotite, da plateia, dos múltiplos olhares, para o mundo cerceado pela porta, pelas paredes, que é vivido no secreto, mas que alcança uma recompensa diferente daqueles que vivem diante dos olhares dos outros. Por quê? Porque aqui está a lógica da performance. Aqui eu preciso teatrar o tempo todo. Aqui eu preciso manter um sorriso afivelado o tempo todo. Aqui eu preciso manter a minha rede social rodando o tempo todo. Aqui eu tenho que aparecer o tempo todo. Aparecer e parecer o tempo todo. E o que Jesus está falando é: você sempre está entregando e está fazendo alguma coisa com a disposição de receber aprovação, receber like, receber view, receber compartilhamento. O outro mundo sai dessa lógica da performance e vai para a lógica da filiação, que é o convite dele. Se você se entrega ao Pai, o Pai responde a você aquilo que está no coração dele, não aquilo que está no coração dos outros. E quando a gente entende isso aqui, tudo muda, porque quem retribui no secreto não é um navegante das redes sociais. Quem retribui no secreto não é um patrão mal-humorado. Quem retribui no secreto não é uma empresa que olha para você apenas como um cifrão que produz resultado para a empresa. Quem recompensa no secreto, diz Jesus, é o Pai Celestial. E quando o Pai Celestial responde, recompensa, ele recompensa com amor, com paz, com segurança, com felicidade, com correção, com provisão, com amadurecimento. Esse Pai não dá ibope. Deus não está nem aí para a rede social. Não está nem aí para o número de likes e views que a gente possui. Por quê? Ele nem está preocupado dele aparecer ou não nisso. Porque o que ele está entregando é a si mesmo. Quando Deus nos abençoa, ele entrega parte dele sobre as nossas vidas. E isso muda tudo. Porque aqui no secreto eu não estou negociando com Deus. Aqui eu não estou tentando ser algo que não sou para tentar convencer a Deus de que eu sou algo que ele sabe que na verdade eu não sou. Não tem como você teatrar aqui, não tem como você mentir aqui. Aqui você tem que entrar com autenticidade, abaixar a cabeça e com humildade dizer: Senhor, tu sabe. Aqui você tem que se render. Aqui você tem que se soltar. Aqui você está despido, literalmente despido de corpo diante de Deus. Deus vê o que se passa no mais profundo da nossa alma. Por isso que no verso 7 e 8, Jesus diz: quando vocês orarem, para com esse negócio de ficar repetindo sempre a mesma coisa. Não sejam iguais a eles. Porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Então, gente, vamos aprender que oração não é informar a Deus.
Oração não é uma mandinga, abracadabra, que eu uso como um feitiço que chega nos céus, cutuca Deus, faz Deus levantar do trono de graça e vir na minha direção. Esquece isso. Isso é mandinga gospel. Essa teologia rasa, sem fundamentação bíblica. Oração tem a ver com coração, oração tem a ver com intimidade, oração tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Oração é eu dizer, Deus, de verdade, está doendo. E não afivelar um sorriso no rosto, aparentando que está tudo bem. Oração é você ser autêntico e autêntica e dizer, Deus, eu não estou aguentando, eu não vou conseguir passar por isso sozinho. Eu não vou conseguir passar por isso aqui sozinha. Deus, eu não quero que a ansiedade governe meu coração. Está me machucando, está me ferindo, está comprometendo a minha saúde, está comprometendo a minha integridade, está afetando o meu casamento, a minha produtividade. Eu quero que a tua paz reine em mim. Eu quero que a tua alegria seja meu guia. É com autenticidade chegar diante de Deus e falar assim, Deus, eu não quero mais ficar tentando ser o que eu não sou diante dos outros. O Senhor sabe quem eu sou um pecador miserável, uma pecadora miserável. Um homem carente da tua graça, uma mulher carente da tua graça. Eu estou tentando transparecer algo que eu não sou e está doendo, porque eu não estou conseguindo mais. Isso é uma sobrecarga. Eu não consigo sem o Senhor. Por isso eu quero experimentar aqui de forma genuína da tua presença, do agir sobrenatural do Senhor na minha vida. Por quê? Porque eu sei que aquilo que o Senhor pode me dar me sustenta em qualquer tempo, em qualquer lugar. É disso que a gente precisa. Usar a oração como essa ambiência onde o meu coração se conecta ao coração de Deus e com autenticidade eu recebo da graça de Deus, do poder de Deus, do favor de Deus. Porque nós somos incapazes. Nós precisamos, vez por outra, passar diante do espelho, olhar para a nossa própria imagem refletida e dizer para nós mesmos, você não é tudo isso não, bonitão. Você não é tudo isso não, bonitona. Abaixa a bola. Você não se sustenta, você não tem sequer competência de dizer que vai estar vivo amanhã. Você pode ser atravessado amanhã por um diagnóstico médico, você pode ser atravessado amanhã por uma demissão. Não depende de você. Está lá 14, 15 dias o Oriente Médio debaixo de guerra. Civis sendo mortos, pessoas e crianças nascendo e vivendo numa realidade que não pediram, que não controlam. E nós precisamos entender isso. Entender isso. Porque a gente é um povo, é só Jesus na causa. Mas há uma implicação que eu queria trazer também a respeito de que Jesus está falando aqui. Importante, porque trata da ética. Porque o quarto secreto não é para ser usado como alguns, talvez, numa leitura, numa interpretação ligeira, possam imaginar, de me afastar do mundo e de me afastar dos outros. Quando nós olhamos para o convite do Senhor Jesus a nos colocarmos no secreto, é para que ali no secreto nós tenhamos um ambiente que sirva para a nossa purificação, para a nossa motivação, para a nossa renovação, para o nosso fortalecimento, de modo que saiamos dali e quando voltarmos para o mundo e voltarmos para o próximo, estejamos em condição para isso. Porque uma das coisas que vocês não vão ouvir aqui é que existe uma bolha ultra gospel max sobre as nossas vidas. Porque tem uns evangelhos aí, especialmente essa turma ultra coach da autoajuda, é que crente que é crente nenhum encravada tem. De vez em quando esse demônio para o dedão no meu pé. E aí? E aí que a gente tem que parar de ser criança, parar de brincar de ser crente, colocar os pés no chão e olhar para a vida como a vida é, entender como que as coisas acontecem e vivermos da forma adequada diante dos olhos de Deus.
Repare que a primeira prática citada por Cristo Jesus aqui é esmola. Esmola é um cuidado concreto com alguém. Esmola não tem a ver comigo. Esmola tem a ver com o outro. Então o secreto não me afasta do outro. Quando eu não vou ao secreto, é que eu corro o risco de transformar as pessoas em escada, em degrau, em coisas. Quando eu não vou ao secreto e sou ali confrontado com a minha natureza, com a minha condição diante da santidade de Deus, eu transformo o pobre numa vitrine para mim. Aí eu ajudo o pobre como um troféu, como uma relíquia, como uma grife. Olha aqui, eu ajudando o necessitado. Aí o ato de serviço vira propaganda, vira post de Instagram. A caridade vai virar autopromoção. Por isso que eu preciso voltar para o secreto, porque o secreto desmonta a minha autopromoção. Desfaz com o meu ego. Quando eu vou ao secreto e saio do secreto, eu já não encontro o outro que está no mundo como palco. Quando eu saio do secreto e descubro quem eu sou diante de Deus, eu encontro o outro, eu percebo que o outro é, de alguma forma, uma representação minha. É um conterrâneo, é um irmão, uma irmã, é o meu próximo. Por isso que a espiritualidade de Jesus, ela não é vivida num isolamento egoísta. Não dá para ser luz do mundo debaixo da cama, dentro do auditório. Porque o que o diabo deseja é que você e eu nos tornemos velhinhas, acesas, dentro do auditório, com ar-condicionado. Olha que coisinha linda de Jesus. É isso que o diabo quer. Mas o que o reino de Deus deseja é que você e eu sejamos igreja. Porque a igreja não é prédio, a igreja somos nós. Para que na nossa rotina, onde quer que estejamos, com quem quer que seja, fazendo o que for, ali sinalizar o reino de Deus. Ali, com o coração purificado, porque saímos do secreto, ajudarmos o rei a estender o reino dele onde nós estamos. Saindo do secreto, tomados pelo Espírito Santo de Deus, sermos, como temos como missão, Casa Viva, ser a extensão do amor de Deus em tudo o que a gente faz. E aqui eu quero tocar num ponto extremamente delicado, porque o Sermão do Monte desemboca num lugar de profunda confiança. A maioria de nós ora assim: Deus, aqui está o que eu quero. Primeiro a gente faz aquele floreio, né? Ó Deus magnânimo, soberano, Criador dos céus e da terra, aquele que era, é e sempre será. E a gente vai embora. Mas a motivação real da nossa oração, e a gente não pode mentir, é que eu quero pedir alguma coisa. No fim, eu estou aqui me movendo e me mexendo para colocar diante de Deus uma necessidade minha. Então, Deus, está aqui o que eu quero. É exatamente isso aqui. E o problema é que a gente insiste. Aí a gente pede isso na segunda, repete isso na terça, aí vai na quarta, aí passa uma semana, 15 dias, um mês, um ano, e tem gente pedindo a mesma coisa, tem 10 anos. E aí Jesus vem e diz: não pensem que muito falar, muito repetir, vocês vão ganhar alguma coisa. Inclusive, ele nos lembra: Deus já sabe o que você precisa. Ora, agora eu fiquei com as pernas quebradas, porque se Deus sabe o que eu preciso, para que eu vou orar falando para Deus o que eu preciso? Imagine a cena em que você pega um cartãozinho e aí você escreve o que você mais deseja. Então pensa aí agora o que você mais deseja hoje. Não me interessa o que seja. Isso aqui é o que eu mais quero. Se isso aqui pudesse acontecer hoje, uau. Então você vai pegar o cartãozinho e vai escrever. Seja lá, uma cura, uma restauração, um casamento, um filho, uma porta de emprego, uma decisão, sei lá, você vai colocar isso lá. Aí você vai pegar esse cartãozinho e vai colocar nas mãos de Deus. Deus, está aqui o meu cartãozinho. Imagina que na hora em que você pega esse cartãozinho e coloca na mão de Deus,
antes de abrir o cartão, Deus olha para você e faz uma pergunta. Olha, eu nem vi. É tipo assim, eu já sei, né? Eu nem vi. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você quer exatamente o que está aqui nesse papelzinho? Ou você confia em mim a ponto de me dar liberdade de escolher o que eu vou fazer com você e para você? Eu vou repetir. Lídia, eu vou te pegar. Lídia, está aqui. Você acabou de me entregar um papelzinho. Lídia, você quer exatamente o que está aqui nesse papelzinho? Ou você confia em mim a ponto de me dar a liberdade de fazer e de escolher o que eu vou te dar? Percebe? Isso é o ponto da maturidade da nossa fé. É aqui que a gente separa meninos de homens, meninas de mulheres e crentes de crentes. Porque a fé não é só pedir. É aquela turma que fala assim, a que hora? Porque amanhã eu tenho um concurso. Gente, isso é pensamento positivo. Vai dar tudo certo. Numa boa, para passar no concurso, você não precisa ser crente. É só você estudar. Tem um monte de gente que nem teme a Deus e está passando em concurso aí. Mas é a turma relaxada, sabe? A fé é confiar no caráter de Deus. Fé é confiar no caráter daquele que recebeu o seu papelzinho. E você dá liberdade a ele de não abrir o papelzinho e realizar sobre a sua vida aquilo que ele entende que é bom para você. Eu estou exatamente nesse ponto na minha jornada paternal com meu filho. Levando ele a entender que não importa quais serão as decisões dele em termos de futuro, de carreira, de profissão, ele precisa descobrir algo que dá alegria ao coração dele, mas que, sobretudo, seja um instrumento para que ele seja usado por Deus, agrade o coração de Deus e abençoe a vida de alguém. Os homens da nossa igreja têm participado dos nossos encontros mensalmente. Segunda-feira passada tivemos o nosso encontro aqui. Estamos falando sobre isso. O que a gente é além daquilo que a gente faz? Falamos sobre ocupação, sobre trabalho, falamos sobre carreira, falamos sobre vocação. Para que haja sentido nos nossos movimentos. Olha para a sua vida até aqui. Talvez alguns aqui estejam aí na faixa dos seus 30 e poucos, outros 40 e poucos, outros 50 e poucos. Agora pega essa sua idade atual e projeta para frente. Porque você chegou aqui num piscar de olhos. A gente precisa dar sentido a tudo isso que a gente está vivendo. Hoje à noite, inclusive, na nossa mensagem da noite, eu vou falar um pouco sobre isso. Para quê? Para que haja alegria, sentido, propósito, leveza, beleza. E eu sei que falar sobre fé, falar sobre confiança, não é um negócio fácil. Na oralidade é legal. E por que não é fácil? Não é fácil porque a gente carrega dor real. Não é fácil porque quando a gente sai daqui, a gente pisa lá fora na vida, a gente encara a vida como a vida é. E eu sei que esse auditório está com gente aqui que sabe muito bem porque carrega na alma as marcas de um abuso, as marcas de uma perda, as marcas de uma injustiça, as marcas de uma tristeza. Pessoas que carregam dentro da alma o reflexo de um diagnóstico ruim, de uma frustração, de uma decepção. Essa é a vida.
Nós somos marcados por essa realidade, arranhada pela queda, pela crueldade, pelo pecado, pela desordem. Por isso que a gente não pode dizer que nem tudo que acontece conosco pode ser chamado de o melhor de Deus. É crueldade chamar bondade, a tragédia de bondade. É crueldade ou perversidade chamar o mal de bem. Então, o fato de crermos em Deus, sermos piedosos, não nos isenta das contingências da vida. Mas o Evangelho nos convida e nos permite exatamente dizer algo mais honesto e mais profundo. Nas circunstâncias que nos alcançam, nesse mundo quebrado, a nos colocarmos diante de Deus, desse Pai que continua sendo capaz de operar em nós o seu bem, a despeito daquilo que acontece conosco. É exatamente o que Paulo vai dizer lá em Romanos 8, 28. Deus age juntamente com aqueles que o amam para trazer à existência aquilo que é bom. Nós não estamos isentos às tragédias da vida, às crueldades da vida, às maldades da vida, mas Deus está lá conosco. E Ele tem uma habilidade de, a partir dos milagres que realiza dentro de nós, nos fortalecer para que a gente consiga passar por isso. Eu não estou dizendo aqui, não adianta nem tentar editar o áudio, porque não vão conseguir, que Deus vai alterar a realidade, porque seria muita ousadia da minha parte e atrevimento da minha parte. Agora, uma coisa que a Bíblia me autoriza a dizer é que Deus é capaz, sim, de alterar aquilo que está dentro de nós, porque a oração não é um instrumento de alteração da circunstância, é um instrumento de alteração do meu coração. Me faz enxergar a vida de outra forma, ressignifica o meu olhar. Então, a fé cristã não diz: olha, tudo o que aconteceu foi bom. Não. A fé cristã olha para a realidade e diz: tragédia, injustiça, maldade, consequência da natureza adâmica, mas Deus continua sendo bom, Deus continua presente aqui e a sua bondade está sobre mim. É isso que é esperado daqueles que, no secreto, reconhecem a sua pequenez diante de Deus e saem de lá munidos da bondade, da força e da graça de Deus. Esse é o convite de Deus para a gente. A fé cristã sabe que não é capaz de controlar tudo. A fé cristã sai daqui certo de que eu confio na graça de Deus, no poder de Deus, no amor de Deus, na misericórdia de Deus. Olha o que nos diz o final no verso 16 a 18. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas é seu Pai que vem em secreto, e o seu Pai que vem em secreto recompensará. É assim que vivem os abençoados. Eles não são pressionados pelos outros. Os abençoados são aqueles que aprenderam a viver uma vida digna diante da presença de Deus. Sem trombeta, sem holofote, com o coração rendido diante de Deus. Talvez hoje você precise, nesta manhã, não necessariamente pedir mais alto. Gritar, declarar, profetizar, para que os céus escutem e te atendam. Talvez o que hoje você precisa de verdade é ir lá para o seu secreto e fechar a porta. E se render em silêncio diante de Deus. Talvez o que você mais precisa hoje não é tentar explicar melhor, deixar claro para Deus o que você precisa a partir daquilo que você acredita ser bom para você. Talvez o que realmente você necessita hoje é se render diante de Deus. Sabe, entregar o seu cartãozinho e dizer o seguinte: Pai, isso aqui é o que eu quero, isso aqui é o que eu temo, isso aqui é o que eu sonho, mas eu quero te dar a liberdade de rasgar esse cartão e fazer cumprir sobre mim a tua boa, perfeita e agradável vontade. Talvez este seja o convite de Deus para você nessa manhã. Ser genuinamente um abençoado e uma abençoada de Deus. Confiando no cuidado de Deus. Convicto de que o Pai que vê no secreto, Ele nos recompensa. E a minha oração e desejo do meu coração é que o Pai que nos vê em secreto possa nos encontrar assim. Sem personagem, sem máscara,
sem holofote, sem oratória, sem performance, simplesmente com o coração rasgado, genuinamente entregue, despidos das personagens, dos avatares, só filhos, só filhas, só rendição, só confiança, só entrega, só fé. É a minha oração que isso aconteça com você, para que você experimente verdadeiramente do extraordinário de Deus na sua vida. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.